Olá, eu sou o professor Wilson e nós vamos tratar hoje aqui um pouquinho sobre a questão do trabalho, esse mundo do trabalho que está em constante transformação e principalmente, esse mundo que está sofrendo pesadamente em função das transformações sociais, bem como esses últimos ano e meio, praticamente a grande dificuldade da pandemia e que acabou efetivamente acelerando esse processo de mudança da sociedade, bem como do comportamento no trabalho. Lógico que esses desafios eles estão diretamente vinculados a supostamente a pandemia, né? Então a gente acha que só a pandemia que provocou, mas no fundo a pandemia ela acelerou esse processo de transformação. Antes de mais nada, a gente precisa entender que vivemos um mundo de desigualdade. É um mundo que, por mais que se queira questionar, nós estamos falando de uma sociedade em que, segundo dados de 2018, os 26 bilionários, as 26 maiores fortunas do mundo, equivalia aos 3,8 bilhões de mais pobre. Ou seja, esse abismo entre riqueza e pobreza vem se acentuando gradativamente. É um indicador importante porque nós estamos falando de uma parcela cada vez maior da população que está efetivamente numa situação de vulnerabilidade do trabalho. Também nós temos que ver um outro lado, que é uma coisa muito curiosa que a gente percebe, Vivemos um ciclo de prosperidade jamais visto na humanidade. Apesar da gente enxergar com mais frequência os problemas humanos e sociais, nós precisamos entender que também nós temos problemas que foram solucionados há algum tempo, ou há muito tempo, e que nos últimos 50 anos evoluímos muito mais em termos de bem-estar social e prosperidade do que nos últimos 500 anos. E em boa parte disso, derivado de tecnologia, de avanços do conhecimento, em que se combateu doenças, melhorou a compreensão do estado de vida da sociedade, melhorou as condições de vida da sociedade como um todo. Lógico, quando a gente fala que melhorou, não é que melhorou para 100% de todos. A gente sabe, e falamos há pouco, que existe aquela parcela da população que ainda sofre questões fundamentais. Mas é algo que vem se lenta e gradualmente diminuindo ao longo desses praticamente esse último século, o século XX, a segunda metade do século XX em particular, e o começo do século XXI, teve uma aceleração da melhoria da condição de vida da população mundial, deixando de lado os problemas que efetivamente muitos vão pesquisar e discorrer. Também temos que enxergar que precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, Se de um lado eu tenho um problema de concentração, do outro lado eu tenho um problema de carência do trabalho, Nós temos uma força de trabalho hoje isso dados do Banco Mundial de 2020, 3 bilhões, 3 bilhões 387 milhões de pessoas em idade de trabalho. Então esse é um indicador interessante, porque quando a gente fala, olha, tem muita gente trabalhando, é esse número que eu queria trabalhar com vocês aqui. Em contrapartida, nós temos um outro número que é bastante preocupante, é um dado um pouquinho anterior, mais antigo, mas você tem hoje em torno de 30% a 45% da população mundial em idade de trabalho sem utilização, ou está desempregada, inativa, desempregada,
ou seja, subempregada, perdão. E isso refere em torno de 850 milhões, né? Então, isso dados de 2017, ou seja, é muita gente parada ou fazendo bico. Isso realmente é um desafio muito grande. Isso está atrelado também a uma questão básica, que é o que a gente convive aqui com relação à competição pelo mercado de trabalho, né? O grande desafio que a gente tem é: onde é que você está? É uma pergunta que em todas as minhas aulas, sempre que eu pego uma turma nova, eu sempre começo a discussão com eles. Hoje, no ensino remoto, ensino EAD, a grande discussão é como fixar o aluno, como fazer ele se interessar, porque milagre não tem. Muitas vezes a gente, por mais que queira, não consegue atender a concentração da pessoa. Até por conta que a gente vive um estado de comportamento em que tudo compete com a atenção. Eu fico debatendo sobre o que eu quero aprender, sobre o que eu quero estudar, mas também eu tenho aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me atrai, né? Então, a internet, a televisão, as redes sociais, isso tudo acaba roubando o tempo precioso do indivíduo para que ele efetivamente se aproprie de algum conhecimento que ele possa empregar de fato no seu dia a dia, na sua carreira profissional, no seu mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho é individual, não adianta, eu posso discorrer sobre o meu mundo do trabalho, mas eu não vou conseguir fazer com que você desenvolva o seu mundo do trabalho, porque é uma coisa que está ligado diretamente a você. E o nosso desafio é tentar enxergar onde é que eu estou. Então, às vezes, eu uso meu próprio exemplo, até porque eu procuro pôr nessa questão, né? Se eu estou falando aqui que eu tenho 3, quase, vou colocar um número redondo, 3,4 bilhões de pessoas. Vamos imaginar isso aí uma fila única, né? Mas por que uma fila única? Uai, primeiro por causa da hipercompetição. Então, hoje, a hipercompetição você faz com que as empresas tenham a sua mobilidade entre um país e outro. Aqui, recentemente, no Brasil, você viu aí que a Ford fechou as fábricas, demitiu o pessoal e vai se tornar uma importadora, né? É um caso, é uma situação que a empresa ela precisa sobreviver. Para sobreviver, ela toma decisões que muitas vezes não agrada ou não se insere na cabeça das pessoas com relação à necessidade de se posicionar. E com isso é um problemão, né? Esse pessoal que ficou desempregado subitamente, o que vai fazer da vida? Vai arrumar emprego em outra empresa, mas as fábricas estão todas paradas ou parcialmente funcionando, e boa parte desse pessoal mora numa região que a fábrica se localizava e as outras empresas, outras vagas de emprego estariam em outras regiões do Brasil. Então nós estamos falando de um país continental. Não é simplesmente porque a pessoa ficou desempregada e já se arrumou um emprego do outro lado do país. Isso daí é um problema social e econômico pesadíssimo na decisão do indivíduo, porque ele trabalha, a mulher trabalha, o filho trabalha, o pai e a mãe trabalham, não sei. De repente ele não pode simplesmente sair de casa e trabalhar e voltar. Ou tem uma dificuldade de se deslocar com família para um novo local de emprego. Isso, eu já passei isso na vida, é bastante complicado. Você tem que pesar muito suas decisões na hora de ter a transição de um emprego de uma região para outra. Então é um problema sério. Isso nos leva à questão da mobilidade, porque a mobilidade ela nos faz exatamente discurso de nos encaminhar para um duplo desafio, porque a mobilidade, quando a gente fala, tem a mobilidade das empresas e a mobilidade das pessoas. Quando a gente fala do mobile, né, essa mobilidade é que quando você tem um celular, você tem informação em tempo real de qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo, em qualquer lugar que você esteja. E com isso, você tem ainda um adicional importante do ponto de vista que está relacionado com a nossa capacidade de buscar as informações.
né? Entretanto, no contexto da mobilidade humana, o grande desafio das pessoas é entender o papel do celular na nossa vida. A gente não sei o que acontece com as pessoas porque elas acham que eu tenho o celular e o celular de fato resolve os meus problemas. E não é por aí. Normalmente a gente passa do ponto de vista de entender o papel do celular, eu coloco numa outra perspectiva. A indústria coloca o celular a um preço acessível para as pessoas, não é porque fica barato para você ter o celular, mas exatamente o oposto, para quando as empresas precisarem de alguém, saber onde é que essa pessoa está. Hoje você é o resultado do que você se relaciona com o celular. Tá? Eu vou usar o celular, mas o computador, com rede social e tudo mais. Porque o grande desafio é, as empresas sabem onde você está, ela consegue te localizar. Né? Queira ou não, ela vai te achar de um jeito ou de outro, queira ou não, ela vai entrar em contato com você. Agora, o que é que você usa, o que é que você faz do celular? Tem gente que fica papeando o dia inteiro, fica vendo futilidade o dia inteiro, tem gente que fica postando coisas sem pé nem cabeça ou sem utilidade prática ou profissional, à torta direito. E aí o que acontece? Isso tem uma relação direta com as empresas que estão procurando gente. Elas querem saber o que as pessoas estão produzindo criativamente, produtivamente, inteligentemente, que seja de interesse delas. Então, muitas vezes a gente fala, mas a questão da rede social é pessoal, eu faço o que eu quero. Bom, você pode fazer o que eu quero. Como aquela história, né? Pronto, falei, tudo bem, é problema teu. Agora, as empresas contratam as pessoas a partir de uma varrida na rede social. Hoje, as redes sociais são essencial para colocar a pessoa numa posição de entrevista ou simplesmente de descarte. Né? O cara posta, acha divertido, assim, odeio o meu chefe, né? Detesto levantar cedo segunda-feira. Bom, quem é que vai contratar um cara que posta isso? Mas é jovem, é não sei o quê. Bom, tudo bem, mas a empresa está atrás de pessoas. Eu tenho aqui uma pessoa procurando gente para trabalhar e não consegue contratar. Precisa de contratar um gerente. Já entrevistou várias pessoas, não consegue, porque as pessoas não têm as aptidões, não têm o comprometimento, não têm uma noção com relação a metas e resultados. Liderar a equipe, não tem essa capacidade. E aí vem esses dilemas que a gente tem hoje. Uma situação que chega a ser surreal. Por quê? No momento em que eu estou me pondo como contratante, eu preciso de ver quem é que tem o perfil, a demanda necessária, que nem sempre ocorre adequadamente. Né? Também nós temos aí a questão do trabalho temporário. Né? Então, o trabalho intermitente, o trabalho temporário, de um momento, na primeira análise, as pessoas, mas isso daí tem a ver com a precarização da mão de obra, né? Mas essa precarização de mão de obra vai se tratar em cima do que, de fato? Né? Nós precisamos entender exatamente, porque hoje, né, tem lá um livro do Green Hermits, Going Virtual, ele coloca muito claramente essa questão, que é saber trabalhar em equipes virtuais, não equipe virtual da internet, uma equipe virtual que são equipes que são construídas em tempo recorde, estruturam para atender um objetivo e se desligam, se desmancham, se desfazem uma vez esse objetivo atingido. Agora, qual é a necessidade? Eu preciso de pessoas, das quais a gente denomina aí pessoas classe mundial, pessoas que têm competência classe mundial. Não tem outro jeito. E aí o trabalho temporário pode ser um trabalho permanente, porque eu saio de um e entro de outro. Porque se eu ganho confiança e conquisto a confiança e o respeito dos outros pelo meu bom trabalho, vão me chamar novamente e de novo, e de novo, e de novo. Tá certo? Então é essa questão que a gente precisa ter bastante cuidado nesse olhar de poder desenvolver nossos talentos e competências para o mercado de trabalho. Também um outro ponto que eu acredito muito interessante são a questão das novas tecnologias. Bom, eu sempre defendo a ideia de que tecnologia é tecnologia.
desde o homem das cavernas, lá na pré-história, até hoje, tudo é tecnologia. O que houve é que nós chamamos de tecnologia só coisas de ponta, eletrônica, etc, etc. Mas a realidade é que o mundo avança, a ciência avança, a engenharia avança e elas proporcionam a construção de novas concepções, novos conhecimentos, novas ferramentas. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, é essa sobreposição acelerada de tecnologias que sucateiam a tecnologia imediatamente anterior. Não é uma questão de que as novas tecnologias estão substituindo uma tecnologia de 10 mil anos atrás. Nada disso. Muitas vezes uma tecnologia substitui uma coisa que saiu ano passado. Mas por que isso ocorre? Por causa da rapidez de processos e de que as empresas buscam efetivamente construir aplicações tecnológicas cada vez mais eficientes, que oferecem mais resultado. Então, o problema não é apenas dominar uma tecnologia, mas saber aprender outras tecnologias, inclusive largando a que eu aprendi ontem para uma que eu vou ter que trabalhar hoje, que esse talvez seja o grande desafio. Eu aqui, que na qualidade de baby boomer, tenho uma certa dificuldade de que os velhão se agarra na questão da experiência e tem uma dificuldade para aprender novas tecnologias. Você pega a geração Y, a geração Z, que estão nativos na tecnologia e elas hoje trocam isso com uma facilidade assustadora. Então, esse ponto faz com que, quando se fala de novas tecnologias, não estamos falando tecnologia A, B ou C, mas que maneira mais eficiente eu consigo oferecer ou obter o resultado a partir dessa tecnologia que eu estou desenvolvendo. E aí faz toda a diferença. E finalmente aí nessa questão nós temos a inteligência artificial. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ela vem sendo implementada hoje com a economia 4.0, mas a inteligência artificial ela não só veio para ficar, como ela vai se expandir. Agora, a expansão dessa inteligência artificial ela está relacionada diretamente à capacidade de eu, indivíduo, ser humano, interagir com a inteligência artificial. E uma coisa bem interessante dela é que a inteligência artificial, ela, num primeiro momento, ela assombra. Ah, meu Deus, a inteligência artificial. Mas no segundo momento, eu convivo com ela numa boa. Quando você tem um aplicativo de tráfego, tipo Waze, aquilo nada mais é que uma inteligência artificial. Só que ela faz parte do meu dia a dia, é tão corriqueira, que eu já chamo ele de Waze. Ah, tem o Alexa, né? Alexa, e liga aqui, Alexa daqui, Alexa de lá, me dá a previsão do tempo, faz a lista de compra, toca uma música, conta uma piada. O que é a Alexa? A Alexa é uma inteligência artificial. Mas eu comprei, pus na minha casa, converso com ela, me dá bom dia, dá boa noite, me lembra de tomar um remédio. Eu nem trato mais como inteligência artificial. Faz parte da paisagem, faz parte do meu dia a dia. E aí é que vem essa questão. A inteligência artificial no mundo do trabalho, você pode ficar tranquilo. Ela vai ser sua colega de trabalho, ela pode ser sua chefe e ela pode ser o seu subordinado. Sua subordinada. Né? Porque vai depender do tipo de aplicação que ela estará disponível para o seu mundo do trabalho, aquele mundo em particular de trabalho que você está envolvido. Bom, então, hipercompetição, mobilidade, trabalho temporário, novas tecnologias e faltou o home office. Né? Bom, o home office realmente foi uma coisa que mudou a questão. Né? Parece que o home office, assim, ele não tinha antes da pandemia ou era uma coisa assim, uma curiosidade culinária. E de repente, o home office, depois da pandemia, virou um pandemônio. Eu sei que não é fácil. Nós, na universidade, tivemos que migrar do ensino presencial para o ensino remoto em 48 horas. Nós passamos os 2 meses mais loucos de nossa vida sem saber para que lado
estava acertando, estava errando. Todo dia era uma descoberta nova, todo dia era um desafio novo, todo dia era 3 leões para matar, porque no outro dia tinha mais 3. E a gente ficava ensandecido sobre o que fazer. Eu não tinha preparado para trabalhar em casa, em home office, nessa intensidade. E aí eu tive que reaprender todo esse processo da minha vida. E isso acabou implicando na vida de muita gente, no mundo inteiro, não só na minha vida, talvez, com certeza, na sua. Então, esse é um desafio que nós tivemos que desenvolver. E esse desafio todo mundo abraçou porque não tinha outra alternativa. Tirando algumas atividades produtivas que são imprescindíveis, o trabalho fora de casa, né? Mas no restante, toda essa atividade indiscutivelmente precisava de ser posicionada. E era o dilema que nós tínhamos no nosso dia a dia, né? Então o home office, ele já existia há muito tempo. Se você pesquisar, entra lá no Artesão, né, do século XVIII, ele fazia em casa. Quer dizer, o home office era algo pré-revolução industrial. Então, só não tinha esse nome, né? Eu até cheguei a escrever um paper com relação um título efetivamente de neo-artesão, que falava dessa redescoberta do artesão, uma discussão sobre isso. E isso agora, 10 anos atrás. E com isso, o que aconteceu? Acabou se trazendo a questão do home office a uma nova dimensão de trabalho. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu me aparelhei, reformei a casa, eu reformei, construí um escritório dedicado a trabalhar com toda a infraestrutura necessária para trabalhar em home office. Está ideal aqui? Ainda não, tem muita coisa para trabalhar. Mas eu acredito que vamos avançar mais um pouquinho nos próximos meses. Mas por quê? Porque o home office veio para ficar. Ah, mas já estão reabrindo a coisa e quando voltar ao normal na pós-pandemia? Esquece. Isso vai continuar. Por que vai continuar? Porque no ponto de vista do trabalho, o home office ele vai ser expandido daqui para frente. As empresas vão deixar em home office tudo aquilo que não cause ônus para ela, que não seja imprescindível, em que o cidadão possa ficar distante e ao mesmo tempo integrado com a empresa. E o home office ele vai favorecer o quê? O trabalho remoto longe das instalações, porque hoje ainda você tem muitos empregados das empresas na sua cidade, próximo ao local de trabalho, trabalhando em home office. À medida que as coisas forem sedimentando, eu vou contratar pessoas para home office, independente do local que ela esteja, em qualquer lugar do mundo. Eu estou aqui, eu falo bem português, eu tenho contrato de trabalho no Brasil, mas atualmente eu estou aqui no Havaí, morando numa cabana, perto da praia. A empresa, você dá conta do recado? Dou. Trabalho. Então, eu sou de consumo, lógico, né? Mas é uma questão que veio para ficar e nós precisamos respeitar. Ok? Então, o home office, ele não é fruto da pandemia, mas com certeza vai ser a árvore que mais dará frutos pós-pandemia, né? Se a gente tinha uma expectativa de que novas tecnologias e inteligência artificial fosse a bola da vez pós-pandemia, e depois você tem a questão que eu falei do trabalho temporário, o home office ele corre por fora e ultrapassa todo mundo. Por quê? Porque ele atinge um número maior de pessoas que serão atingidas com inteligência artificial e novas tecnologias. Com certeza. Mas por que isso? Por causa que você tem ali, pega lá, vamos de novo, 3.387.000.000 de pessoas que estão trabalhando, ou em idade de trabalhar, descontando os 850 milhões, ainda assim temos 2,7 bilhões de pessoas que estão trabalhando.
Olha só, no mundo de 7 bilhões, 2 bilhões e meio de pessoas estão na ativa, trabalhando, produzindo. E aí eu pergunto para você, né, agora que onde eu falo que a onça vai beber água, onde é que você está? Né? Então, considerando que 2 bilhões e meio de pessoas estão aqui, então eu preciso saber em que ponto dessa fila que eu estou. Né? Eu estou no primeiro lugar da fila, eu estou no último. Bom, eu pessoalmente garanto para vocês, eu não sou o primeiro da fila. Eu estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, publiquei livros, não sei o que. Trabalho há 43 anos, mas não estou no primeiro lugar da fila. Mas também não estou no último lugar da fila. E aí volta a pergunta, onde você está? E esse é o desafio que a gente tem no pós-pandemia. Muita gente entra na crise, né? Como eu brinco com o pessoal, a crise tem uma coisa muito interessante. Toda crise. Né? Quando tem um evento de crise, normalmente a sociedade vai todinha para o buraco. Né? Ela vai por atacado. Só que sair da crise é a varejo. É onde cada vez cada um com as suas próprias forças. Quem tem melhores condições sai primeiro da crise. As empresas melhor estruturadas, melhor preparadas, saem primeiro da crise. As pessoas que estão melhor capacitadas, melhor preparadas para enfrentar uma crise, saem primeiro da crise. E você? Esse é o seu problema. Né? Então tem gente que só vai se preocupar em se qualificar, investir na educação, na formação pessoal e profissional e técnica, etc., depois da crise. Vamos ver, vamos esperar tudo isso passar. E aí a vaca já foi para o brejo. Por quê? Porque enquanto você espera sair da crise, você tem um monte de gente que já saiu da crise e pegou as melhores posições, os melhores empregos, as melhores oportunidades, os melhores negócios. E quem sai por último fica com o que tiver, se tiver. Tá certo? Então, o nosso dilema individual hoje não é botar culpa na sociedade, ou botar culpa no futuro, ou botar culpa na tecnologia, mas fazer uma autoanálise de fato e dizer onde eu estou nessa fila de trabalhadores. Porque se eu estiver na fila dos desempregados, pior ainda. Mais ainda eu tenho que investir em formação e educação e caprichar no meu currículo. Não tem como fugir disso. É o nosso maior desafio. E com isso, nós entendemos que, do ponto de vista do trabalho do ser humano, eu preciso me qualificar. As oportunidades estão aí. Eu nunca vi. O governo deu tanta coisa para as pessoas. Eu não falo esse governo, mas todos os governos do passado deu faculdade, favoreceu o ensino à distância, favoreceu o ensino técnico, cursos gratuitos para Deus e o mundo. E muitos cursos abrem oferta e não conseguem preencher vaga porque ninguém faz, ninguém quer, ninguém se interessa. Onde é que está o problema? É falta de conhecimento? Falta de iniciativa? Falta de interesse? Ou o mundo está bom? Né? E muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade horrorosa em conceber esse tipo de situação. O nosso maior pesadelo é exatamente saber ter um momento de parar e pensar um pouquinho e dizer, olha, eu preciso me qualificar, vou me qualificar e vou me esforçar para fazer isso. Por quê? Quando você para pensar, lembra aquela filinha? No que você parou para pensar, já passou uns 50, 100 pessoas na tua frente. Essa fila é móvel. Ela não para esperar você se qualificar. Mas quando você tira um diploma de faculdade, você pula milhares de posições de trabalho. Por quê? Mesmo no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, ainda é uma minoria da população que tem diploma superior, que nos qualifica para ter uma melhor condição de trabalho. Se a gente não explora isso, estamos lascados. Então, o nosso maior desafio é se qualificar, é nosso dever, porque nós temos que ser competitivos nessa fila de emprego. E a pandemia, ela só lança uma lente de aumento nessa questão.
na competitividade pessoal, não é global ou coletiva, é uma competitividade pessoal. Porque as empresas, à medida que forem saindo da pandemia, elas vão pegar e ficar olhando para a filha e falar, deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui, ó, você quer não, quer não, quer não. Por quê? Porque quem está trabalhando, quem está bem ocupado, ele não vai largar um emprego para trocar para outro, a menos que seja muito bom. Mas as empresas vão ter que ficar rastreando quem é que está disponível para ocupar as vagas de trabalho. Essa semana mesmo, aqui, na semana primeira quinzena de maio, o comércio está tendo dificuldade de contratar pessoas. Por que as pessoas não estão trabalhando ou não estão voltando a trabalhar e tem emprego para atendimento, para garçom, para serviço geral, e não tem gente para trabalhar? O que aconteceu? Então, tem mais do que apenas um problema socioeconômico, mas tem um problema também de atitudes que vai influenciar pesadamente a nossa capacidade. Mas dentro dessa perspectiva aí, justo nesse momento, as empresas estão procurando desesperadamente pessoas para trabalharem e não estão encontrando. O nosso maior dilema é exatamente essa preocupação, essa busca incessante de qualificação para que as pessoas possam trabalhar. E nosso desafio aqui está relacionado diretamente à minha capacidade, eu, como indivíduo, me posicionar nesse mercado de trabalho, que vai efetivamente influenciar pesadamente o meu próprio futuro, minha própria carreira. E para você ter uma ideia de como o Brasil tem essa preocupação, nós temos uma demanda muito grande por profissionais que trabalhem em novas tecnologias. Por quê? O hiato entre as tecnologias de uma fase anterior da sociedade, como, por exemplo, o Brasil levou 250 anos para ingressar na era industrial. Perdão, 200 anos, não 250, né? 1750 na Inglaterra, 1950 no Brasil, 200 anos. Entretanto, na tecnologia da economia 4.0, esse hiato está em 3 anos, 2 anos e meio, ou seja, é praticamente de ontem para hoje. E esse é o nosso principal desafio. Como é que eu vou me enquadrar nessas novas sociedades e de que maneira eu posso